Sou Evelyn Moreira Gonçalves, aluna do 4º período de Biomedicina da Faculdade Multivix. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, onde iremos falar sobre a malária, uma das doenças infecciosas mais graves e de grande impacto na saúde mundial. Vamos discutir o ciclo de vida do plasmódio, sua epidemiologia, sintomas clínicos, fisiopatogenia, métodos de diagnóstico e formas de controle e prevenção. Então, vamos começar? Vamos falar sobre a história e o desenvolvimento da malária. A malária é uma das doenças mais antigas conhecidas pela humanidade, com registros que datam de milhares de anos. A palavra malária deriva do italiano, que significa ar ruim, refletindo a crença histórica de que a doença era causada por vapores insolúveis em áreas pantanosas. No entanto, a compreensão moderna da malária como uma doença causada por um parasita transmitido por mosquitos só foi alcançada no final do século XIX. A malária foi descrita em antigos textos chineses, indianos e egípcios. Hipócrates, o pai da medicina, mencionou febres recorrentes características da doença. Durante séculos, acreditava-se que a malária era causada por miasmas, ou seja, vapores nocivos de áreas úmidas. No século XVII, a casca da árvore de chinchona, rica em quinino, foi identificada pelos europeus como um tratamento eficaz para a febre da malária. O uso de quinino permaneceu como um dos principais tratamentos até o século XX. Descoberta do parasita em 1880 foi pelo médico francês Charles Louis. Foi o primeiro a observar parasitas em amostras de sangue de pacientes com malária, ganhando o Prêmio Nobel em 1907 por sua descoberta. Um médico britânico, Ronald Ross, descobriu que a malária era transmitida por mosquitos anáfilis ao estudar a transmissão em aves e também ganhou o Prêmio Nobel em 1902. O desenvolvimento de inseticidas, como o DDT, ajudou a controlar a disseminação da malária em muitas regiões do mundo. No entanto, a resistência do parasita ao quinino e de mosquitos a inseticidas levou a novos desafios no controle da doença. Pesquisas genéticas avançadas identificaram variações no parasita plasmódio, responsáveis por diferentes tipos de malária. A primeira vacina eficaz contra a malária, a RTS-AS01, foi aprovada em 2021 pela OMS, representando um avanço histórico no controle da doença. Os primeiros casos de malária são difíceis de identificar com precisão, pois a doença é muito antiga, mas existem registros históricos que sugerem sua presença em diversas civilizações ao longo de milênios. Embora que não haja relatos específicos de indivíduos que possam ser rastreados como os primeiros casos, há várias evidências arqueológicas e textuais que apontam a presença da malária em tempos antigos. A malária foi provavelmente uma das causas de morte no Antigo Egito. Análises de DNA realizadas em múmias de cerca de 3.200 anos, inclusive a do faraó Tutancâmon, encontraram o parasita Plasmodium falciparum, o mais mortal dos parasitas causadores da malária. Isso sugere que a doença estava presente e provavelmente era comum entre a população egípcia. Na China, textos médicos antigos, como Neixing, descrevem doenças que apresentam sintomas similares aos da malária, com febres intermitentes que coincidem com os ciclos da doença. Esses registros indicam que a malária já existia muito antes da era moderna. No entanto, os primeiros casos individuais não são conhecidos, já que a doença provavelmente evoluiu em conjunto com os seres humanos e seus ambientes. A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium e é transmitida pela picada do mosquito Anopheles. A doença afeta milhões de pessoas todos os anos, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. Entender o ciclo de vida deste parasita e como ele afeta o corpo humano é essencial para combater a doença de maneira eficaz. Meu nome é Isadora Lopes, eu sou aluna de Biomedicina do 4º período da Multivix. Vou explicar o ciclo de vida do plasmódio, que é fascinante e essencial para compreender como a malária se desenvolve e é transmitida.
O ciclo envolve 2 hospedeiros, o mosquito Anopheles e o ser humano. Quando o mosquito infectado pica uma pessoa, ele injeta esporozoitos do plasmódio na corrente sanguínea. Esses parasitas viajam até o fígado, onde se multiplicam. Depois, eles retornam ao sangue na forma de merozoítos, que invadem as hemácias. Dentro das hemácias, os parasitas se multiplicam novamente, rompendo as células e causando sintomas clássicos da malária. O ciclo continua quando um outro mosquito pica a pessoa infectada e ingere gametócitos, completando o ciclo. Esse entendimento é fundamental para desenvolvermos intervenções que interrompam a transmissão da malária. Sou Yasmin Medeiros, do 4º período de Biomedicina. Vamos falar sobre a epidemiologia da malária. Essa doença é endêmica em mais de 90 países, principalmente em regiões tropicais e subtropicais, como a África, Sudeste Asiático e América do Sul. A malária é responsável por centenas de milhares de mortes a cada ano, sendo que a maioria das vítimas são crianças menores de 5 anos na África. Fatores como condições climáticas, presença de vetores competentes e acesso limitado a cuidado de saúde contribuem para a disseminação da doença. Compreender a distribuição geográfica da malária e os fatores de risco é crucial para planejar estratégias eficazes de controle, especialmente em áreas mais vulneráveis. Sou Wayne, de Farias Bartoli, aluna da Faculdade Multivix e estou no 4º período de Biomedicina. Vamos agora abordar os sinais e sintomas clínicos da malária, que podem variar dependendo da espécie de plasmódio e da gravidade da infecção. Os sintomas mais comuns incluem febre alta intermitente, calafrios, suores intensos, dor de cabeça e fadiga. Em casos graves, especialmente com a Plasmodium falciparum, a malária pode evoluir para anemia grave, insuficiência renal, convulsões e coma. É importante destacar que os sintomas podem ser confundidos com outras doenças febris, como a dengue, o que torna o diagnóstico precoce essencial para o tratamento eficaz. Em regiões endêmicas, qualquer caso de febre deve ser investigado como possível malária. Sou Mariana Mendes, aluna do 4º período de Biomedicina da Faculdade Multivix. Vamos entender como o plasmódio causa os danos ao organismo humano, o que chamamos de fisiopatogenia da malária. Quando o parasita invade as hemácias, ele as destrói ao se multiplicar, o que provoca a liberação de toxinas na corrente sanguínea, causando os picos de febre característicos. Além disso, a destruição das hemácias leva à anemia, e a resposta inflamatória do corpo pode causar danos a múltiplos órgãos, como o cérebro, nos casos de malária cerebral, e os rins. Entender esses mecanismos é vital, pois ajuda a guiar os tratamentos e as estratégias para minimizar os danos causados pela doença. Agora vamos discutir o diagnóstico da malária. O diagnóstico precoce é fundamental para um tratamento eficaz e para evitar complicações. O método mais comum de diagnóstico é a microscopia, onde a presença do plasmódio é identificada em amostras de sangue. Outros métodos incluem testes rápidos, baseados em antígenos e técnicas moleculares, como o PCR, que permite identificar a espécie de plasmódio envolvida. Sobre as medidas de controle e prevenção da malária, a prevenção envolve tanto o controle do vetor quanto a proteção individual. Entre as estratégias de controle, destacam-se o uso de mosqueteiros impregnados com inseticidas, a borrifação de inseticidas dentro de residências e o tratamento preventivo em áreas de alto risco.
Em termos de profilaxia, os viajantes para áreas endêmicas devem tomar medicamentos antimaláricos. Além disso, o desenvolvimento de vacinas contra a malária, como o RTSS, oferecem novas esperanças para a prevenção da doença. Chegamos ao fim da nossa apresentação. Espero que essa aula tenha sido útil e que vocês tenham adquirido um bom conhecimento sobre a malária. Até a próxima!